Você me fez lembrar de dois personagens importantíssimos do cristianismo em termos de mística. A primeira delas, uma doutora da igreja, que é a nossa querida Santa Teresa d'Ávila. Foi Ela ontem o dia dela, escreveu... viu? Oi? Foi ontem o dia dela. Celebramos ontem A também. Santa Teresa d'Ávila. Se vocês que de repente não conhecem, dá uma lida. Eu li esse livro quando eu estava no seminário, chama-se Castelo Interior, né? E ela fala das 7 moradas. E essas 7 moradas, ela é justamente uma escalada, um itinerário em que ela vai se oferecendo na oração e Deus vai se revelando e ela vai se identificando. E aí que Então, é, é uma outra dimensão que a gente que eu não toquei, né? Mas que é da questão da interioridade, né? A espiritualidade nos leva a esse dinamismo interior, né? O desenvolver a espiritualidade é fazer esse processo que Santa Teresa faz dos castelos, né? Do conhecimento. E cada degrau é sofrido, é doído, porque você vai tendo acesso a coisas que você às vezes nem se dava conta. Aí já tem uma similaridade com a terapia, é, né? Quantas vezes na sessão você está, né, na escuta, num trabalho, e o cliente para e diz: Nossa, eu não sabia que era assim, que eu sou isso. E aí você diz: ele Olha aí. tem um insight e se percebe. É um momento do autoconhecimento. Né? Exato, Se a gente fosse usar uma linguagem filosófica sartreana ou hegeliana, é o conhecimento do em si para si, exato. quando ele vai tendo essa autoiluminação. Nos termos espirituais de Santa Teresa d'Ávila, ela usava, por conta da época, o conhecimento de Deus e de si própria, né? E às vezes não é muito legal, né? Porque a gente se vê muitas coisas que a gente precisa mudar, né? E aí eu vou abrir mais o leque, a gente está abrindo cada coisa, que é É, um termozinho que nos custa muito quando a gente trabalha espiritualidade, que é a liberdade. Não existe vida espiritual sem liberdade. Por isso que muitos religiosos estão presos a práticas devocionais ou devocionismos, né, a espiritualismos, porque são escravos daquela situação, daquele modo, e que às vezes é muito cômodo para a sua vida. Às vezes é o que dá sentido a ele. pura Então, verdade. lembra quando você falava de alguma coisa com neurose, né? Isso, tem uma É, pergunta aqui que eu vou falar. Quando é que é a religião ou a espiritualidade, vamos adiantar ela, não tem problema, a religião, ela se torna uma espiritualidade neurótica. vamos entender o que é que a gente entende por por neurose, né? Porque é um termo da Freud, psicanálise, senão a gente pode né? Freud perturbar um pouquinho. vai se referir como sendo um estado em que essa prática religiosa, né, que nós temos, seja ela qual for, ela se torna fonte de ansiedade, né, ou de conflito interno. Então isso vai gerar uma, sei lá, uma culpa excessiva, por exemplo, e o medo do pecado, por exemplo, ou até mesmo uma compulsão ritualística, né? Sei lá, eu sou católico, então só posso falar da minha, né? É, quando gente chega assim, alguns fiéis chegam e tem que a necessidade de pegar todas as imagens, se benzer, pegar, eu já digo, tem alguma coisinha aqui que, né? Aí já é o lado mais clínico, né? Tem uma coisinha aqui que não. Mas dá para perceber, é incrível. É mesmo tênue, mas dá para perceber quando é uma devoção, né? Quando é uma veneração aos santos e quando tem alguma coisinha mais. Então, a neurose ela se configura justamente nessa perspectiva, quando torna-se um conflito interno muito grande, quando ela não nos liberta. Né? Talvez essa seja a palavra. Quando ela nos aprisiona, né, em alguns sentimentos específicos, e o medo, a angústia, né, são processos internos, e no externo é quando a gente vai fazendo essas compulsões de
de rituais, de até mesmo de julgamentos, de relação, né, com as pessoas, mas às vezes ríspidas, de julgamento. Quando tem uma pessoa, né, que o moralismo é exacerbado, assim, tem que ver o que é que tem ali, porque não é espiritualidade, aquilo não é espiritualidade. Entendi. Porque eu confronto com a vida de Jesus e ele não fazia isso. Então, tudo que foge disso, eu digo, tenho que pensar, como é que eu vou ajudar, né, esse Então, irmão? aqui eu acho que encaixa uma pergunta que nós temos aqui. Como lidar com a culpa religiosa quando ela se torna um peso psicológico em vez de um chamado à conversão? Né? Você deve enfrentar isso. Né? Gente que tem medo do inferno, medo de Deus exageradamente, é um escrúpulo demasiado, tipo assim, eu não fui na missa no domingo, pronto, meu Deus, agora eu vou para o inferno. Tudo isso. Deve aparecer muito esse tipo de comportamento ainda, que é fruto também cultural, né? Então, aparece isso Como como eu estou fora de paróquia, então o meu contato com os fiéis assim na confissão ou no atendimento, né, na direção espiritual, tá bem limitado, né? Já vai 3 anos que eu estou por aqui, mas quando eu viajo muito, né, então Brasil todo e quando eu atendo, sempre tem algumas situações que aparecem, né, assim. E aí a condução ela deve ser assim da melhor forma possível na caridade, né? Porque você já percebe, né? Ela, numa visão espiritual, ela está sendo escrava, né? Desse dogma que ela não compreendeu, internalizou, cristalizou dentro dela e agora não a deixa viver livremente. Então, em última análise, a gente deveria se perguntar, de fato, existe, né, em um fiel que apresenta, né, tais sintomas ou padrão de comportamento, uma experiência de Deus, né, autêntica, né, de onde é que veio essa culpa, né, esse medo do inferno? Será que, vamos lá para Freud, né? Não faça isso que Deus castiga. Então, tudo que é errado ou que não é uma convenção social de padrão, será que Deus castiga tudo? Então, culturalmente, nós construímos um imaginário e às vezes a gente absorve isso e fica escravo disso, fica preso nisso. E aí haja processo terapêutico para, né, ir libertando, né, eu, desvencilhando e também ajuda espiritual, né? acho que são um pouco